Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando com mais um Samuca Cast aqui no nosso canal do YouTube, aqui no nosso estúdio de rádio, que se tornou um estúdio virtual para a internet, para videocast, podcast, como você queira. Enfim, estamos aqui, tudo pronto, minha mesa de corte, os microfones, a nossa sala virtual de vídeo aqui preparada, porque hoje eu vou entrevistar um cara que saca muito do rádio profissional do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Um cara que começou no rádio, um grande radialista, locutor esportivo. Eu tenho a honra, o prazer de receber aqui nos estúdios Samuca Cast essa figura aqui, ó. Carlos de Souza, o popular Biro. E aí, Biro, tudo bem? Não divida nunca esse prazer comigo. Que alegria estar contigo, Samuca. Obrigado por ter vindo, cara. Sucesso, o podcast. Que estava louco para vir aqui, rapaz. Estava quase cavando a escala. Estava quase cavando para vir, pedindo. Me leva lá. Que isso, é gentileza sua. Não, o espaço é muito bacana. Gostou? E a internet hoje ganhou o mundo, né? O mundo está nas redes sociais, o mundo está no bolso de cada um. Exato, no bolso, literalmente, né? né? No telefone. Isso. Biro, eu convidei você para vir hoje aqui porque... E muito obrigado pelo convite. Já trabalhamos juntos há algum tempo. E eu vim do rádio também, lá em Santa Catarina, do rádio, depois migrei para a TV. E você é um cara... Está explicado, da origem se conhece o fruto, está explicado. E você é um cara que também, assim, um cara que tem muita história para contar. A gente vai aprender muito com você aqui. Eu tenho certeza que vou aprender. Você é um professor pra gente. Eu sou velho mesmo. Pode falar que eu sou velho, não tem problema. Eu queria falar com essas palavras, né? Você tá dando a volta ao mundo, vai lá. Tô rodeando pra caramba. Eu sou Dorico Paraguaçu, né? Dando aquela volta. Mas assim, vamos aos finalmente, não é assim? Exatamente. E a gente tem alguma coisa em comum, né? Quando a gente se conheceu aqui no Rio de Janeiro e tal. Ótimo. Eu vim do rádio, você trabalhou muitos anos no rádio, locutor esportivo, narrador esportivo, E queria saber, a gente quer saber como que você começou, onde que veio esse desejo para ser radialista, depois para trabalhar no esporte, onde é que você nasceu, como é que tudo começou, onde tudo começou? Eu tenho a ligeira impressão, Samuel e amigos, que é sine qua non que venha do berço. Ninguém nasce sabendo, mas o dom é no berço. Está dito que é no berço que começa tudo. Você já nasce inclinado a fazer alguma coisa, né? Certo. E eu caí assim no rádio. Não caiu de paraquedas? Não, mas eu adorava o rádio, né? Desde pequeno? Contei outro dia um amigo, eu jogava bola. Fique à vontade. Sinta-se em casa. Muito obrigado, muito gentil, Samuel. Eu jogava bola na periferia lá da minha cidade, que é Tupini. Cachoeira? Cachoeiro. Cachoeiro, Espírito Santo. É um rio cheio de pedra, encachoeirado. Cachoeiro, Itapemirim. É onde nasceu o Roberto Carlos? Pedra Pequena, Cachoeiro de Roberto Carlos nasceu lá. Roberto Carlos, Rubem Braga, Newton Braga, Atriz Joelma, Carlos Imperial, Jesse Valadão. Que isso, não sabia disso não. Muitos. Muita gente importante aí nasceu. Né? E você, né? Aí eu vim atrás dos importantes, pedindo autógrafo eles todos, e caí aqui. Já estou no podcast do Samuca, olha só como sou importante. Com certeza. Mas aí, você começou lá? Aí eu começo a jogar futebol, os meninos batendo bola comigo do lado, sempre um rádio, aquele motorrádio, os caras com o rádio ligado, ouvindo os locutores do Rio de Janeiro, aqueles jogos das tardes, domingos. Você tinha quantos anos nessa época? Rapaz, eu já nasci jogando pelada, né? Eu comecei a jogar pelada com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Pulava o quintal de muro, não tinha muro, era cerca de madeira mesmo, aquelas ripinhas, pulava para jogar futebol, fugia. Fugia de casa para jogar. Isso. E aí, os amigos ouvindo aquele rádio, e os caras imitando os locutores do Rio de Janeiro, os caras imitavam os locutores do Rio, que eram as rádios que eram ouvidas lá. Você fala um pouquinho mais aqui. Isso. Por causa do microfone. Obrigado. As pessoas imitavam os locutores do Rio de Janeiro. Tá. Dalcei Camargo na época, José Carlos Araújo. O José Carlos Araújo hoje, trabalhando aqui no... Já era imitado nos anos 70. Já era imitado nos anos 70? O garotinho? Já tinha um estilo de narração já diferente. Vai mais um belo narrador esportivo. Tá. As pessoas imitavam os locutores do Rio, os renomados locutores do Rio. Alguns paulistas, quando iam jogar paulista com carioca, se ouvia o Fiore Giriotti, Osmar Santos. Osmar Santos, grande locutor. E os caras imitando os locutores lá, os colegas ali da periferia. Tá. E eu comecei a narrar diferente. Falei assim, vou narrar o jogo, vou mostrar a bola, mas sem imitar os caras. Aí comecei a fazer isso aí. Mas isso na pelada? Batendo pelada, Belo dia eu vou jogar mesmo, já estou no time amador da cidade, vou jogar futebol. A rádio está no jogo de fundo, eu estou no jogo preliminar. Aí eu fiz um gol, por acaso fiz um gol lá,
repórter chegou e falou comigo, como é que foi o gol? Eu falei, foi lindo, tá, foi assim, foi assado. E eu com a voz grossa, a voz também muda, né, com o tempo, né? Sim, saindo da puberdade, entrando na juventude. A voz estava mudando, já estava na muda, igual passarinho, pena de passarinho. Estava na muda, né? Estava vendo a muda, aí estava na muda, olha, sua voz é boa. A Rádio Cachoeira está abrindo testes para locutores esportivos, para narradores. Como é que era o nome da rádio? Rádio Cachoeira Itapemirim, Rádio Cachoeira AM. Rádio Cachoeira mesmo. Na época, o senhor Dalécio Carone já falecido. Então, essa entrevista que esse repórter fez contigo ali no jogo chamou a atenção? Chamou a atenção. Não, vai escutando, peraí. Vamos lá. Chamou a atenção dele. Dele? A voz sua é boa, a rádio está recrutando jovens talentos. Pode ser no esporte, pode ser no jornalismo. Lá. O que você vai fazer? Você vai falar, rapaz, deixa isso quieto. Eu moro na periferia, sou filho de um militar, de uma lavadeira, não tenho chance nenhuma, não. Falei para ele, eu vou tentar, vou lá. Mas outros 2 amigos, vamos lá, você leva a gente. Não está precisando de talentos no plural, vamos juntos contigo. Fomos nós 3 para lá. Os 2 que fizeram o teste comigo não ficaram. Um, eu já disse, está nos Estados Unidos muito bem, é comerciante, tem um restaurante lá em Boston. E outro foi trabalhar com o irmão no armarinho, numa loja lá de armarinho, depois loja de tecidos. E eu caí no rádio e fiquei lá. Aí tu começou nessa rádio, tu fez o teste, você passou. Passei. E começou como o quê? Eu lia notas no estúdio. Lia notas? Aquelas notas dos times de várzea. O Flamenguinho do bairro tal pega o Botafogo do bairro tal. O jogo será às 3 horas, estão pedindo que chegue no horário, então a taxa de inscrição, a taxa do árbitro, tantos reais. Lia só isso. Vou te contar uma história engraçada dessas notas. Essas notas pegaram. Aí passei. Era uma rádio AM ou FM? AM, lógico. Ondas curtas. Sempre houve marmelada, né? Eu li errado a nota e passei. Tu leu a nota errada e passou? E passei. O dono da rádio passa, me lembro que se fosse hoje o senhor Dalécio passando com um copo d'água, olhou assim, menino, você começa amanhã, que voz boa que você tem. O velho me adotou como filho. Já tinha filhos, o Dalécio Carone Filho, o Ricardo Carone, disse, o velho me adotou. Caramba, o dono da rádio? Gostei de você. Esse birubiru de cabelo enrolado, eu tinha um cabelão, tá? Menino, não era birubiru ainda. Depois um colega de rádio colocou o apelido de birubiru. Isso é mais para frente? Mais para frente. Ele me adotou. Menino, vem cá você, tá pintadinho, sardento, cheio de sardas, tá um banana ourozinho. Vem cá, meu filho. Gostei de você. Aquela empatia, aquela coisa que bate de repente, do nada. Sei. Aí o senhor Dalécio me adotou. Você vai trabalhar comigo, fica comigo aqui. Aí passava a ler notas. Não tinha salário grande, não tinha cachê, eu fui aprendendo, estava disposto a aprender. Eu estudava no centro da cidade e via da periferia ao centro da cidade, chegava mais cedo, ficava na rádio para de noite estudar e voltava depois no último ônibus. Então tu trabalhava durante o dia na rádio e à noite estudava. Tinha o quê? 16 para 17 anos? Iniciando, eu tinha passe escolar, aquele passe escolar no... Tá. Toda cidade do interior tem isso, né? Aquele passe escolar que a gente compra lá na empresa de ônibus. Tá. E assim fui aprendendo. Aí o locutor esportivo passa a me exigir mais, vamos ler mais notas aqui, vamos ler mais notas aqui. Você vai passar o estágio com a gente. Você só lia nota dentro do estúdio? Até então não tinha saído ainda? Não, aí logo passei a apresentar o programa chamado Girando com os Esportes. Começou a apresentar o programa? Logo você vai apresentar o programa. Girando com os Esportes. Dava a hora, botava um sufixo lá, dava a hora certa, lia as notas, pedia a opinião de um colega do lado e fui tocando. Esse programa era antes da Voz do Brasil. Antes das 7 da noite, então. Antigamente a Voz do Brasil é 7 da noite. Era de 7 às 8h30, porque tinha um projeto Minerva. A Voz do Brasil era de 7 às 8 horas tinha um projeto Minerva, que entrava de 8 a 8h30, 8h25, 8h20 por aí. E eu lembro que falava uma coisa, desde aquela época eu já falava assim, vem aí a Voz do Brasil. Todo mundo ouve, mas ninguém presta atenção. E por quê? Porque os carros ficavam com o volume baixo na Voz do Brasil, porque não tinha nada para fazer. Os casais dentro do carro, namorando. Não tinha uma música, nada, era só a Voz do Brasil mesmo. Ministro tal chega hoje na Amazônia, ministro vai para o céu hoje. Veio a Voz do Brasil, todo mundo ouve, ninguém presta atenção. Aí namorando, ouvindo a Voz do Brasil. Eu vim para o Rádio do Rio, fui falar isso na Rádio Nacional, quase me demitiram na Rádio Nacional, na Rádio Obras. Eu fui substituir o Washington Rodrigues do Mundo da Bola, falei isso um dia, vem aí a Voz do Brasil, todo mundo ouve, ninguém presta atenção, quase me mandaram embora. Tá, mas para não fugir. Tá. Vamos lá então, vamos voltar. Voltando um pouquinho. Aí foi lá e comecei assim. Aí comecei a ler notas, comecei para o estádio
para o estádio com o locutor esportivo, o narrador da casa, que era o Luiz Carlos Santana. Em Cachoeira. Cachoeiro. Pegava a escalação no vestiário e antecipava ao repórter principal. Jaci Fernandes aqui, a escalação do Estrela, isso aqui. Não, tá. Pegou certinho lá, meu filho? Eu não estou certinho, eu anotei. Número 1, tal. Benício, 2 é fulano, 3 ciclano, 10 o Kiko. Aliás, estive com o Kiko agora. O Kiko era o Zico lá do Espírito Santo. Ah, é? Aí eu passei, Leonardo, você vai passar a cobrir o Estrela do Norte, o clube da cidade. Onde for o Estrela, você vai. Me dá as notas do treino, como foi o treinamento. Vai ter que entrar no ar, explicar. Vai entrar do estádio pelo orelhão, aí matava o orelhão, ligava a cobrar. Pá, pá. Aqui treinou Estrela hoje e tal. 30 minutos, treinamento tático, técnico, tal. Destaque para fulano, Beltrano. Passei a ser repórter setorista do Estrela. Tu passou a ser o setorista do Estrela. Principal time da minha cidade. O principal time, tá. E tinha esse Kiko. Agora, que era o Zico. Era o 10, era o astro. Era o astro do time. Quem viu o Kiko tinha visto uma estrela na rua. Nossa, hoje eu vi o Kiko. Viu Estrela? Ele jogou no Botafogo, na base. Ah, é? Jogou no Goitacazes, no Vitória. E era um craque, era um 10º fora de série. Aí eu começo no rádio esportivo. Aí só tinha o narrador esportivo na casa, na cidade, que é o Luiz Carlos Santana. De vez em quando alugava, se contratava alguém de fora para narrar futebol lá quando os caras não podiam fazer jogo. Esse campeonato que vocês narravam, que vocês trabalhavam? Estadual do Espírito Santo. Estadual do Espírito Santo. Ou então Sulinão de Amadores. Uma da Série A, profissional? Série A. Série A. O Estrela era ainda ou é ainda? É ainda. É ainda da Série A? Campeão em 2014 da Série A do Espírito Santo. Disputou a Copa do Brasil. É do Campeonato Capixaba que fala? Campeonato Capixaba. Capixaba, né? E aí eu começo a narrar futebol. Tá, não, mas ainda, calma, ainda você é o setorista do Estrela. Aí começo a acompanhar. Eu digo porque eu já fui setorista em Santa Catarina. Aí passo a dar informações de substituições do gramado, passo a ocupar uma ponta atrás do gol, viro narrador esportivo depois. Mas tu vira narrador, você pega narrar um jogo dos 90 minutos nessa mesma rádio, isso. Na ausência do Luiz. Jogado no fogo. Como é que foi? Jogada. Porque isso é muito importante, porque é onde que você se destaca, né? O primeiro jogo que eu narro de verdade, ainda menino, é Flamengo e Cobreloa. Libertadores? Maracanã. Porque como o Espírito Santo é divisa aqui com o Rio de Janeiro, pertinho. Muito né? próximo. A gente fazia de 6 horas. Era longe. Agora faz menos, que a estrada é melhor, na BR está melhor. Dava 6 horas de ônibus, Cachoeira do Mirim, Rio de Janeiro. E aí você alugava um carro lá, ou alguém vinha dirigindo, vendia-se o anúncio na cidade, domingo é o Flamengo, quarta-feira tem o Flamengo. Então, bom, passava-se a sacolinha nas lojas, vendia-se o comercial avulso, arrecadava-se um montante e vinha transmitir os jogos aqui no Rio de Janeiro. Numa dessas eu vim só para acompanhar a equipe. O narrador era o Luiz Carlos Santana, o comentarista era Nelson Ferreira, os repórteres eram o Jaci Fernandes, que está bem vivo hoje, não faz mais rádio, mas era um grande repórter da minha cidade, o Daldo Dessaune, já falecido, o Jaci está vivo. Rapaz, aí veio para o Maracanã. Aí tu veio acompanhá-los? Veio acompanhá-los. Não veio trabalhar? Não, eu vim trabalhar no Maracanã, peguei a escalação, ajudar em alguma coisa. Né? Como produtor, digamos. Produzir ali. Como coordenador da jornada, estava lá. Hoje é isso, hoje o termo é esse. Eu vim em contrapeso. Tá. Aí ficamos lá, chegamos na véspera, ficamos no hotel no centro da cidade, fomos para o estádio. Sei que houve um problema entre o narrador Luiz Carlos e o dono da rádio. Nesse jogo? Houve um problema, discutiram por causa de verba lá, de publicidade. Né? Daqui a pouco, o alto-falante do estádio Maracanã chama. Atenção, José Carlos de Souza, de Cachoeira do Mirim. Eu falei, mentira, não sei. Não, é possível. José Carlos de Souza atender o telefone no 3º andar da Sudeste. E chama, aqui no Rio? Aqui no Rio. Eu estou no estádio lá. E chama o telefone. No alto-falando do Maracanã? E chama. Falei, isso foi no Maracanã? Foi no Maracanã. Falei, não sou eu, não. Lógico. Deve ter 200, até porque é um nome comum. De Souza, tem 200 milhões de Souza no planeta. E Luiz? Carlos? José Carlos de Souza. Falei, não é, mas era. Aí, por fim, já se para atender, rapaz, é você. Aí tu atendeu o quê? O dono da rádio. Não, mas tu atendeu pelo telefone? Pelo telefone no balcão da Sudeste, no 3º andar. Tá. Não tinha celular. Ok. O cara ligou para a Sudeste e mandou me chamar. Que ano era isso, mais ou menos? 1981. 81, quando o Flamengo estava aí... Campeão da Libertadores, depois foi campeão do mundo em 81. Era 80. Tá. Flamengo e Cobreloa. Tá. Aí, do outro lado... Pode falar. Do outro lado, o chefe, o dono da rádio, falou o seguinte: Zé Carlos, houve um problema aí com o Luiz Carlos. Meu filho, foi bem vendido o jogo, os comerciais estão com ele na cabine, estão contigo, Jaci vai te entregar aí. Você poderia fazer o favor de narrar o jogo para mim? Olha que incumbência.
Eu narro o jogo, nunca tinha feito, eu narro. Peraí, você nunca tinha narrado o jogo? Nunca tinha narrado. Nem no Espírito Santo? Lá ainda não, só acompanhava as transmissões de perto. Vai fazer, eu faço. Aí sentei no terceiro andar do Maracanã, não tinha as cabines como são hoje. É o antigo Maracanã. O antigo Maracanã. Sentei ali, fio da Embratel lá, transmissão RX, TX, coloquei o fone lá e... Maracanã, vai começar Flamengo e Cobreloa. Cidade maravilhosa, fiz uma... Tá, mas não te deu frio na barriga? Nada, tremedeira? Nada. Hã? Daí que eu falo que a pessoa tem que nascer para isso, né? Não é possível. Não deu nada. Nem a mão não ficou suada, nada? Até, ainda hoje é assim. Você viu, eu não estou aqui, tranquilo? Podia ter frio na barriga que está aqui. No importante, Samuca Cash. Que isso? Não estou tremendo. Não é assim? Mas não houve nada. O Maracanã estava lotado? Nossa, não cabia ninguém. 81 Maraca lotado e você... Mais de 100 mil pessoas. Não é possível. E você estreando? Maracanã não dava menos que isso, não. Mas ninguém me ouvia no local, só ouvia na minha cidade. A rádio era local, só ouvia na Cachoeiro. Lógico. E eu caprichei. Caprichou. Quando eu cheguei lá, volto para lá... Tu lembra como se fosse hoje, lógico? Lembro. O time era o Zico, Andrade, Adílio, a galera toda. Era isso. Raul, Leandro, Figueiredo, Moser e Júnior. Maestro Júnior. Acho que era isso. Andrade, Adílio, Zico, Lico, Nunes. E Lico, não. Era Tita, Nunes e Lico. Era alguém na direita. Tita, Nunes e Lico. Mas esse era o primeiro jogo do Flamengo na Libertadores daquele ano? Não. Já era uma semifinal. O Flamengo jogou contra o Cobreloa e partiu para a final. O Flamengo decidiu a Libertadores daquela época. O Flamengo é campeão da Libertadores. Lógico. Depois o Flamengo vai ser campeão do mundo. Do mundo, é. Ganha no Chile. Tá. Tem aquela confusão no Chile. O Flamengo vai pegar o Cobreloa no Chile. Depois tem aquela confusão. Batem no Zico, agridem o Zico, agridem o Júnior. Tá. Jogo acaba em pancadaria. O Flamengo classificado. Mundial de Clubes. Aí tu terminou o jogo... A ficha caiu? Caiu. Narrei no Maracanã. Nada. Eu estava parecendo um sono. Eu estava dopado, estava dormindo. Volto para a cidade. O dono da rádio me propõe, ó. Você vai ser narrador a partir de agora, o narrador principal. O outro está saindo. Aí depois aquela briga volta, o cara voltou, inaugura uma rádio AM na minha cidade. Só tinha uma rádio AM na minha cidade, a Rádio Cachoeiro. Aí inaugura a Rádio Difusora Princesa do Sul. Que é a segunda rádio. A segunda rádio AM da minha cidade. Aí me convidam, você quer ser titular de esportes lá? E eu comuniquei o dono da rádio e falei assim, o que eles querem te dar, eu não posso te dar não, vai para lá. Eu também iria. O dono falou, parecia o Silvio Santos. Né? Quando você quiser voltar, você volta, que a casa está aberta para você. Eu dou sorte na vida, sabe também. Pô, que legal, mas a oportunidade que o cara te deu, né? Meu filho, você vai lá, eu gosto muito de você. Me adotou como filho. Desde lá do corredor que ele tinha viu, né? Qualquer coisa, você volta para casa. Você está em casa, saiu de casa, volta para casa. As portas são abertas, você volta para sua casa. Olha, que legal, hein? Só que desta rádio, eu vim para o Rio de Janeiro. Mas anos depois eu voltei para lá e ele me deu uma chance de novo. Tá, calma. Então, tu sai da principal rádio de Cachoeiro e vai para essa rádio que estava chegando. Concorrente, A concorrente. Monta uma equipe chamada, botei o nome da equipe, Screte Bola Cheia, montei uma equipe de esportes. Screte Bola Cheia. O que você faz nessa rádio? Faço tudo, narro tudo. Parapente, vôlei, futebol de salão, narro corrida, narro os campeonatos futebol locais local. E faço futebol do Rio também. Faço os times do Rio também. Ah, faz os quadros do Rio? Faz. Por que no Espírito Santo? Aí já estamos em 82 para 83. Tá certo. Aí fiz a campanha do Flamengo, campeão de 83. Tá. Tinha o Robertinho na ponta direita. Flamengo que jogou contra o Santos no Morumbi, aqui no Rio de Janeiro. Flamengo campeão. Quanto tempo tu ficou nessa rádio, nessa concorrente, em Cachoeiro? Pouquíssimo tempo. Pouco tempo. Pouquíssimo Depois, você foi para onde? Convidaram para ir para onde? Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Rádio Nacional. E como foi esse convite? Meteórico, né? Como que foi? Tudo Meteórico. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma das principais rádios do Brasil. E era a principal rádio do Brasil. Ainda era, mas era a principal equipe de esportes do Brasil. Na época do AM era muito forte. E como que foi o convite? Como é que foi essa saída do Espírito Santo para cá? Deixa eu contar de novo essa história que é legal. Tinha um jogo na minha cidade, o time da cidade fazia a festa local da cidade, sempre enfrentando um time famoso do Rio de Janeiro. Aí levaram o Fluminense para jogar na minha cidade. Era Fluminense Estrela, o amistoso festivo da cidade. Tinha aqueles desfiles da cidade, desfiles cívicos, tinha aquela festa, o show da cidade, o cantor que ia se apresentar na festa da cidade, do município, e tinha o Fluminense indo para lá. A Rádio Nacional mandou para lá os profissionais para narrar o jogo. Era o narrador José Cabral e o comentarista Jaime Luiz. Fazia-se naquela época o tal do Cabo Longo. O cara comentava jogo e fazia reportagem comentava a beira do gramado, para aproveitar, para não pagar 2 diárias, levar 2 repórteres. Né? Ele era comentarista e repórter.
acabava o jogo, no primeiro tempo, o Arnaldo dizia, fulano, e o gramado? Ele está aqui, saíram de campo Samuel foi no primeiro tempo, entrevistava. Tá. Fazia 2 funções, né? Ganhava por uma só. A bem da verdade ganhava por uma só, a bem da verdade. Sempre foi isso, sempre foi assim. E aí Quer que reclamava? Reclama nessa câmera aqui. Essa câmera da reclamação, né? Tá vendo? Sempre foi assim, tá vendo? O cara faz 2 funções e ganha por uma. Normal, né? Mas, rapaz, aí o Jaime Luiz perde o voo. Rio Vitória. Foi de avião. Rio Vitória. Ele perde o voo. Perdeu o voo que dava tempo de chegar para fazer o programa Bate-Bola Nacional das 11 horas, mas ele perdeu esse voo. Não chegava tempo de fazer o jogo, mas não chegava tempo de fazer o programa que era na hora do almoço, da Rádio Nacional aqui do Rio. Tá. Aí a produção do programa liga para a rádio. Tem um repórter que possa falar sobre o jogo aí, para ilustrar o programa? Aí ligam para a minha rádio. Você? Aí eu, na condição de chefe, vai você falar, todo mundo pipocou. Não vou não. Nunca falei, tá doido? Eu falo, gente, peguei as informações lá. Aí o Zé Cabral, aliás, era o Júlio César Santana. O Zé Cabral era o narrador que faria o jogo. O José Santana estava apresentando o programa, que era do Cabral, que estava de fora do programa, que estava nessa viagem. O Júlio me chama no ar. Vamos em Cachoeiro também. Então, José Carlos de Souza. Falando de Fluminense e Estrela, eu entrei aqui, Cachoeiro, deu, de certo. E o Branco, lateral esquerdo do Fluminense, estava visitando a cidade. O Branco da seleção? O Branco estava visitando a cidade com os jogadores do Fluminense. Campeão em 94. Conhecendo a cidade, convidei que ele fosse lá na hora do programa de esporte local, que coincidia que era a hora de esporte aqui do Rio, fosse conhecer os estúdios. Ele foi. Mas o Branco não tinha falado em rádio, ele estava estreando no Fluminense, então. Está aqui. Cláudio Ibrahim, lateral esquerdo Branco do Fluminense. Ele nervoso também, falando aqui para a Rádio Nacional do Rio, falando. Acaba o programa, acaba o meu flash, o José Santana elogia no ar. Anota esse nome, José Carlos de Souza. Fala fácil, desembolado, tranquilo. Abraço, Zé Carlos. Muito obrigado. Gostei do Zé Carlos de Souza. Olha como Deus faz as coisas certas, traça tudo certo. O Brasil joga na mesma semana contra a Suécia em Gotemburgo. O Zé Carlos hoje fazia os jogos no mundo inteiro. A Rádio Nacional acompanhava os times do Rio. Era um amistoso? Era amistoso. Amistoso, antes da Copa, né? Antes da Copa. O Zé Carlos hoje está transmitindo esse jogo, está voltando da viagem desse jogo, está dentro de um táxi do Galeão, indo para a Praça Maior, pegar o carro dele para ir para a casa dele, que era em São Conrado. Tá. O Zé Carlos ouve esse flash que eu dou e ouve o elogio do Júlio. Chega na rádio, o Júlio comenta que você viu aquele repórter? Ele falou, estou precisando de um repórter. Já tem um rapaz de Campinas interessado, querendo vir para o Rio. Vamos convidar esse menino? Ele disse que é menino, 20 anos de idade, está lá no Espírito Santo. Vamos tentar. Porque lá o Júlio César falou, falecido Júlio César Santana. Lá eu conheço uns caras de lá, o Luiz Carlos, conheço os narradores lá. Lá tem bons valores. E a Cachoeira da Mirim, que é o berço da arte da Capixaba. Aí me ligam. Eu falei, trote. Zé Carlos, aqui da Rádio Nacional, brincadeira de mau gosto. Tu desligou? 12 vezes. Não. A Rádio Nacional quer falar contigo, vai, olha, se eu trabalhar, gente, para de trote, que brincadeira. Segunda vez que te chamam e você não acredita. Aquela vez lá na Suderge, na federação, né? Foi, na cabine do Maracanã. No Maracanã e agora pela segunda vez. Aí vai. Lá para tanto, meu irmão falou assim, atende esse negócio, resolve isso. Atendi, oi, tudo bem, tá. O caso hoje está perguntando se você aceita vir ao Rio fazer um teste. Você tem vontade de trabalhar no Rio, não? A gente está precisando aqui de uma pessoa, tá. Já não era um teste, mas já estava pré-aprovado. Lógico, já era profissional do ramo, já estava. Aí eu estava meio agoniado na minha cidade. Jovem, cheio do gás, cheio de vontade para expandir, vim para um grande centro que é o Rio de Janeiro, né? E todo jovem tem sempre uma mochila pronta. Tá. Uma toalha de banho, uma escova de dente, um sabonete. Sim, claro. Tem sempre um remédio para dor de cabeça, tá. Acabou. Hoje coloca até um aditivo que é um estimulante qualquer na mochila. Deixa ela pronta. Sim. Deixa a mochila pronta. Eu tinha a mochila pronta, aí vim embora. Vim para cá. Cheguei aqui e começou a minha vida. Aí veio para trabalhar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Não era assim, não. Era Rádio Brás, Rádio Governo. Era Rádio Brás, né? Tinha que passar por aprovação. Aí troca e-mail, não tinha e-mail, memorando, troca-se memorando, manda o pedido de contratação, fala para lá, fala para cá. Em agosto de 83 eu estreio na Rádio Nacional, como repórter de campo. A repórter de campo. Estreando no jogo Fluminense e Botafogo. Carioca? Jogo preliminar, Naquela época tinha preliminar de juniores, os times principais. Eu lembro. Botafogo e Fluminense, principal. Eu lembro. Juniores, Botafogo e Fluminense. Não era nem sub-17 ou sub-20, chamava juniores, né? E eu ali estava. Em Criciúma também era assim. Eu estava atrás do gol ali do time de juniores e tal. O narrador pedia, linha de fundo,
passou perto, 0-0 placar, firma tal, pá. Esse jogo foi onde? Maracanã. Maracanã. O narrador, o chefe gostou. Na quarta-feira eu estava no jogo do time principal de profissionais. Era Fluminense, não sei quem. E alguém? Fui lá e fiz o jogo também, como repórter. Belo dia, não tem... Ele cria o futsal, o salonismo na Rádio Nacional. A Rádio Nacional começa a fazer salonismo. Foi uma das pioneiras no futebol. Zé Carlos Araújo tinha intenção de fazer todos os esportes, fazer uma rádio 100% esportiva. Não era possível na Rádio Nacional, porque tinha uma rádio de estrelas de César de Alencar, de Zé Cunha, de Deise Lúcide, não tinha Arlênio Lívio, Rubio Confetti, não tinha espaço na programação para isso. Tá. Mas todo espaço que tinha, ele colocava esporte lá. Legal. E de preferência bola rolando, que sempre deu audiência. Aí ele vende um patrocínio grande pela agência, ele coloca lá na Rádio Nacional futebol de salão, salonismo, hoje é futsal. Hoje é futsal. A gente começa a acompanhar os jogos da Bradesco Classista, do Vasco da Gama, do Maran, do Grajaú, do Fluminense, futsal, começa a fazer futebol de salão local, depois a gente faz até sul-americano em Artigas, no Uruguai, a gente faz viagem, faz tudo. Rádio Nacional, porque tinham duas emissoras. A Rádio Nacional, na verdade, tinha uma segunda emissora, Ipanema, que era da Rádio Brás também. Então, se não tinha espaço na Rádio Nacional... Ia para Ipanema. Colocava o jogo na Rádio Ipanema Nacional. Entendi. Mesmas vinhetas, mesma equipe, mesmo padrão de transmissão. Mesmo padrão da Rádio Brás. Era uma exigência grande, viu? Os grandes locutores esportivos passaram pela Rádio Nacional. E um deles é você. Não, eu sou o mínimo dos mínimos. Não. Mas eu também passei lá. Foi uma escola para você? Eu estive com eles. Foi uma escola. Muita gratidão. Devo tudo à Rádio Nacional. Ela que me projeta, me coloca ao Zé Carlos Araújo, ao Júlio César Santana já falecido, aos colegas de lá, na época Cid Amaral, Cildo Dantas já falecido, Zé Cabral, a direção da Rádio Brás no Rio. Foi um negócio de doido. Sempre me acolheram também. Olha só que coisa bacana. Foi acolhido com muito amor. Legal. E sempre dando o melhor de mim. Eu vou até a última gota de suor. Não tem um jogo mal narrado, não tem uma reportagem mal feita. Eu vou atrás de tudo. Tu faz o teu melhor, é como se fosse o teu último. Eu quero excelência no que faço. Tem que ter excelência. Se não for assim, eu não faço. Não fazia e não faço. E nessa época, você estava narrando, então, na Ipanema. Na Rádio Brás Ipanema. Nacional Ipanema. Porque alguns jogos dava para todo mundo. Eram vários narradores esportivos. A briga era boa. Tá. Zé Carlos Araújo, José Cabral, Júlio César Santana, Maurício Menezes, Agostinho Gomes. E quando faltava alguém, Carlos de Souza ia lá e fazia. Mas nesse faltar alguém, eu vou lá fazer, fui fazendo bem feitinho, bonitinho, arroz e feijão bem temperado, sabe? Bem temperadinho, bem direitinho. Entendi. Minha mãe falou, faça tudo no capricho, que alguém está te vendo, está sendo observado. E foi isso que deu. Aí eu fui acendendo. Era folguista, fazia folga na cobertura dos clubes, passei a ter a cobertura exclusiva do Botafogo. Sebastião Pereira, que é titular do Botafogo, eu era o repórter do Botafogo, saiu para fazer um programa de esportes, e eu fui cobrir o Botafogo. Viajei com o Botafogo bastante, viajei para todo canto com o Botafogo, aprendi nas viagens. Tu foi setorista do Botafogo? Fui setorista do Botafogo há muitos anos. Por isso que eu adoro o Botafogo. Na época ruim do Botafogo, época difícil das vacas magras, eu estava lá com o Botafogo. Legal. Época de Altemar Dutra de Castilho, depois Emil Pinheiro. Antes do Emil, eu estava lá como repórter setorista. Era Altemar Dutra de Castilho, Botafogo. Ainda pela Nacional. Botafogo salário atrasava, e o time jogava bem, mas estava muitos anos sem ganhar título. Luiz Carlos, Josimar, Marinho Leís e Wagner Pepeta. Ademir Alemão e Berg. Elinho, Baltazar e Amarildo. Técnico é o Didi. Em que ano isso? 83 para 84. 83 para 84. E onde era a sede do Botafogo nessa época? Já era em Marechal Hermes. Marechal Hermes. Tinha o campo da União. Tá. Aquela arquibancada de madeira ainda. Marechal. Mas era muito bom. Eu saía do centro da cidade para cobrir o Botafogo e Marechal Hermes. Pegava-se aquele ônibus CTC, aquele ônibus azul. Sentava lá à noite, cochilava, dormia lá. Eu tinha uns assaltos, ninguém me levava nada, não. Acho que olhava para esse cara pobre, né? Não levava nada dele, não. Então, nessa época, tu deixa de narrar para ser setorista por um tempo? Não, fazia as duas coisas, acumulava. Tinha um jogo para narrar, eu narrava. Acabava o jogo e seria setorista, né? Entendi. E foi bom, porque, engraçado, nesses ônibus, né? A gente ia, deslocamento longo, Praça Mauá, eu pegava esse ônibus, na verdade, na Presidente Vargas. Eu descia Praça Mauá, Rio Branco a pé, pegava ônibus lá, ia de ônibus.
Tinha carro para cobertura. A Rádio Brás tinha os Fuscas branquinhos, mas nem sempre tinha que tinha que levar repórter para fazer jornalismo, repórter de jornalismo, tinha que levar equipe para não sei aonde, e eu ia de ônibus. Um dia eu vou de ônibus na companhia de Sebastião Pereira. O ônibus entra na Avenida Brasil, os caras anunciam um assalto. Os caras olham para o Tiãozinho Pereira e conhecem ele. Seu Sebastião Pereira, ele, ó, esse aqui, sou eu, mas esse aqui ninguém vai levar nada dele. Não. Roubaram todo o ônibus, menos a gente. Menos vocês dois. Levaram tudo, ninguém não tinha celular, levaram dinheiro, cordão de ouro. Cordão, relógio. Relógio de pulso. Levaram tudo. Não tocaram em vocês dois. Quando nós descemos do ônibus, nós fomos vaiados. Os assaltados vaiaram a gente. Mas o Rio era maravilhoso. E daí, depois dessa época do Botafogo, para onde que você foi? Eu continuo na Rádio Nacional, o Zé Carlos Araújo sai da Rádio Nacional, é convidado para montar a equipe dele na Rádio Globo, ele está me incomodando. A equipe da Rádio Nacional era tão boa, era tão boa essa equipe. Era melhor na época? Incomodava da concorrência. E a líder era a Rádio Globo, que tinha Valdir Amaral, Jorge Cury. Zé Carlos Araújo era recém-saído da rádio, foi da Rádio Globo para a Rádio Nacional montar a equipe dele de esportes. Aí a Rádio Globo sente-se incomodada e traz o Zé Carlos Araújo de novo para a Rádio Globo. Então ele sai da... Ele volta. Vai para a Globo. Vai voltar para a Globo. Vai voltar para a Globo. Aí ele monta a equipe de esportes dele. Aí leva lá Elcio Venâncio, Deni Menezes, Heraldo Leite, Washington Rodrigues. Aí eu fico na Rádio Nacional mais um tempo, que o chefe lá era o Luiz Mendes, meu querido Luiz Mendes, que foi outro amigão que o rádio me deu. O Luiz Mendes falou assim, queria que você ficasse, que eu preciso de você aqui. Os outros já foram. Não, pedia um que não fosse, foi. Você pode, daqui a um dia vão te levar também, mas você pode ficar nesse processo, você ficaria comigo ainda? Falei, apertei a mão dele, fico sim, vou ficar. Aí continuamos trabalhando na Rádio Nacional. Até que um tempo depois, o Zé Carlos me ligou, ó, vem, o garotinho. Vem para cá que eu estou precisando de você. Eu agradeço o Luiz Mendes e vou para a Rádio Nacional. E vai para a Globo também junto com a equipe do garotinho. E fui para a Globo compor a equipe do Zé Carlos Araújo. Aí era o Zé Carlos Araújo. Aí ele já me coloca para fazer clube na Rádio Globo, para apresentar um programa chamado Globo na Bola, de vez em quando, que é feito pelo Washington Rodrigues, eu era o folguista do Washington Rodrigues, e me coloca para narrar futebol. Numa equipe que tinha ele, o Zé Carlos Araújo. Só fera. César Riso, parecido César Riso. O Luiz Penido. Luiz Penido? Ele estava lá na época. A gente fazia de tudo. Luiz Carlos Silva, Maurício Menezes. De vez em quando o Gilson fazia futebol, narrava também, o Gilson Ricardo, que era repórter. Cavava, tadinho do Gilson falecido, para narrar e narrava os jogos lá dele. Lá. Era assim. Só fera do rádio. Só tinha fera. Eu estava naquele Butantã. Me colocava lá, né? E sempre bem recebido, bem acolhido, bem amado, amando o que faço, até que eu sou cometido de um AVC isquêmico na Copa de 86. Aí a minha vida faz que muda. Isso a gente já ia falar sobre essa situação que afetou a sua saúde. Mas antes você já estava na Rádio Globo narrando... Tudo. Tudo. Narrou nessa época o Campeonato Brasileiro? Tudo. Brasileirão, estadual, fazia isso tudo. Tá. E aí acontece uma reviravolta na minha vida, ao ponto de eu perguntar, bem, o mundo está de cabeça para baixo, ou eu estou plantando bananeira aqui. Uma coisa ou outra, virou tudo, a minha vida virou completamente. Isso em 86? 86, eu tinha 23 anos de idade. Na Copa de 86 a Argentina foi campeã. México, aquele gol do Maradona de mão, da Inglaterra. Da Inglaterra, Eu lembro. Pois é. Mas antes da Copa? Durante a Copa eu passei mal. Mas você estava narrando aqui ou você viajou? Aqui. Aqui no Brasil. Acontece que havia um diagnóstico. Eu tive um caso raro na medicina. Eu tive uma isquemia, um AVC isquêmico, por causa de uma costela a mais supralenar. As pessoas nascem com uma costela, duas a mais, não acontece nada. Quem é médico que está nos assistindo agora, presta atenção, eu tive que criar um CID para mim. A equipe do João Carlos Palazzo, já falecido do Hospital São Lucas, cria um CID para mim. AVC isquêmico pós-estenótico à direita, não sei o que. Amém. Um palavrão enorme. Muito grande. Para dizer o seguinte, uma costela supranumerária, uma costela mais cervical. Eu começo a carregar peso. A gente carregava tudo, maricota, microfone, cabos, aqueles fios, maletas, viajava o Brasil todo, ia para treino com aquele material para ligar. A soma desse material aqui, mais a veia apertada, o peso, a artéria ali, estava comprimida ali, sai um êmbolo contracorrente, para na carótida e o sangue não vasculariza lá. Não vasculariza. Não vai ao neurônio. Aí teve uma isquemia, deixou de ir sangue num pontinho de caneta ali do neurônio pequenininho que comanda
os movimentos, a coordenação motora. Eu perco a coordenação motora do lado esquerdo. Durante a Copa? Foi no jogo Brasil e França, aquele jogo que o Júlio César pede pênalti, que o Zico perde o pênalti, que o Zico se machuca naquele jogo, que nenhum brasileiro esquece mais. Né? Aí você se sentiu mal, foi para o hospital? Senti mal, aí me levaram para o hospital, o cara falou, vai para casa, você é um evento, toma uma Novalgina que vai melhorar. Chego em casa, piora, meu irmão já falou, não, você vai voltar para o hospital. Vamos para outro hospital. Se for para o hospital público, vamos para o hospital particular, vamos no hospital da Rádio Globo. O médico começou a examinar, rapaz, você está tendo um AVC, 23 anos de idade, que é isso? 23, muito jovem. 23 anos aí, que negócio é esse? Um AVC nessa idade. Faz 60 exames, para no último descobrir que eu tinha uma costela a mais. Por conta dessa costela a mais? Aí tinha feito o segundo dano, o segundo episódio dentro do hospital. Deu o primeiro dano que acabou comigo. Que ainda você conseguia falar, estava falando, andando. Estava andando, eu fui para o hospital andando. Fui para o hospital andando. Lá na cama do hospital que eu tive a segunda crise. O segundo episódio do AVC isquêmico. Aí quando foi derradeiro, parou o lado esquerdo todinho. Aí eu falei assim, eu tenho que ser homem agora. Eu tenho que sair daqui. Ficou internado quanto tempo? Pouco tempo internado. Mas entre cirurgia, internação e saída, 1 ano e meio. A minha vida ficou bagunçada durante um ano e meio. Essa bagunça de vai e volta, vai e volta. Tu fez? Aí volta a trabalhar, já com a sequela, a boca torta, o braço sem movimento, o braço no tipóio ainda, capengando e tal. Volta a trabalhar assim no sacrifício, querendo, pedindo para trabalhar. Eu justifico a vida do homem quando o homem trabalha. O homem se justifica pelo trabalho dele. Não sei, voltei. Mas, desculpa até entrar num tema delicado, mas quando você ficou doente, aconteceu esse episódio, a emissora deu apoio? Total apoio. Total apoio. Dos diretores aos funcionários todos, me deram total apoio. Não posso falar mentira. Me deram apoio, tratamento VIP. Legal. Muito bom, hospital particular, com toda a assistência que um profissional precisa, eu recebi lá. Só que eu volto a trabalhar. Na Globo? Na Globo. Voltei a trabalhar na Globo. Um colega, que hoje está doente também, coitado, que eu oro muito por ele para que ele se recupere, pediu que eu pedisse alta do INSS para voltar a trabalhar, porque de alta eu não podia trabalhar. Eu pedi. Ato contínuo, eu fui demitido no outro dia. Julguem, né? Aí saí, minha vida de novo, voltei à minha cidade, volto para a Rádio Tupi, volto para a Rádio Nacional, fui na gangorra. Aí tu volta para a Nacional? Voltei para... Você foi demitido da Globo, depois volta para a Nacional, ainda aqui no Rio? Não. Aí o Luiz Penido monta uma equipe na Rádio Nacional. Tá. Gentilmente me leva para trabalhar lá. Eu trago um cliente, um patrocinador e volto a trabalhar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Faço alguns jogos e tal. Período depois iria... Faz alguns jogos? Faço. O Penido vai para Tupi, me leva em 90 para Tupi. Já estamos em 90. Já estamos em 90. Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Penido. A gente está lá com o Luiz Penido, ajuda a montar com o Geraldo Senna a Copa do Mundo, a logística de Copa do Mundo, aquele negócio. A gente já trazia essa expertise de logística e tal. Fazia off-tube, narrava alguns jogos aqui do estúdio. E foi assim. Aí eu saio da Tupi, volto à minha cidade, estou com um familiar doente, volto para lá, fico lá uns tempos. Aí tu sai do Rio e volta para o Espírito Santo? Volto para o Espírito Santo. Anos depois eu volto ao Rio de Janeiro. Já estamos em 98. Tá. Olha como andou o tempo. 98. Vim procurar aqui alguma coisa para fazer. Estava desempregado lá na rádio lá. Então você saiu da Tupi, depois do acidente vascular, você volta para o Espírito Santo e fica alguns anos lá. Eu saí da Tupi, eu saí da Globo, acidente vascular. Já vou com a sequela para a Rádio Nacional e para a Rádio Tupi. Então, mas agora tu volta para... Fiquei lá uns tempos, eu criei lá o show do Birubiru, um programa de música assistencial, atendia as pessoas carentes. Fazia campanha de alimentos, de remédios, de cadeira de rodas, de colchões d'água para a comunidade local. Ok. Mas quando você volta ao Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, definitivamente, você está até hoje, você volta para o rádio. Eu volto para o rádio fazendo jogos, fiz alguns jogos. Fiz jogos para Cabo Frio, jogos para Cachoeiro, para Castelo, jogos para algumas emissoras do Rio de Janeiro. Tá. Já temos uma crise, já não tem emprego para ninguém, né? É porque o advento da internet começa a roubar um pouco desse... aí tem um nome, é o Carlos de Souza. Não era aquele Carlos de Souza garoto, mas era o Carlos de Souza já, sequelado. Tá. E falando da narração do futebol, falando do rádio, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausa agora e a gente já volta com a segunda parte aqui dessa entrevista maravilhosa com
o Birubiru, Carlos de Souza, grande narrador esportivo. Grande por conta dele, por sua conta. Grande Brasil. Nada, grande não fala isso. A gente vai dar uma pausa muito rápida e já voltamos. Roberto Dinamite, é perigo, viu? Penetração de Romário, penetrou, sobrou no goleiro, Romário foi na mão, acreditou, pipocou, vai entrar, vai marcar o Vasco, vibra, galera! Vasco! Gol! Romário! Vasco! Romário! Lançamento de Roberto Dinamite, a bola estava correndo muito, estava mais para o goleiro, Romário não acreditou, o goleiro soltou, ele brigou com o back de perna esquerda, mandou para o fundo do gol, Romário trova agora mais do que nunca, coração de artilheiro é no peito do pé, Romário camisa 11, aos 29 minutos do primeiro tempo, mexe no placar, agora o Romário, 0 tem objetivo, Antônio Luiz. Muito bem, voltamos com esse papo aqui muito bacana. Não é papo de boleiro, hein? Mas é papo com um grande profissional do rádio nacional. Por sua conta, o grande profissional. A gente estava falando quando a gente foi para o intervalo, Birubiru. Birubiru por quê? Por que Birubiru, hein? Eu jogava bola lá na periferia, o cabelo meu era enorme. Metade do que é hoje. 90%. Perdeu bastante, igual a minha, assim. Né? É da vida. C'est la vie. Pois é, rapaz. E o cabelo todo mal ajeitado, né? Era crespo? Igual o Birubiru do Corinthians. Birubiru do Corinthians, grande volante do Corinthians. Rapaz. E eu cheguei a conhecê-lo, a entrevistá-lo algumas vezes depois. Você entrevistou? Mas lá então era... Aí o Dailton Dessone, repórter local. Tá. Você é igual um Birubiru. Aí eu fui brigar. Apelido brigou... Colou, né? Colou. Quanto mais você fica bravo com o apelido, mais vai colar, a turma vai pegar no teu pé, né? E naquela época também. Se eu tiver uma transmissão naquela hoje, época podia botar apelido, hoje não pode mais, né? Se eu estiver narrando o jogo hoje, o repórter vai se esforçar o tempo todo. Vai dizer, Carlos de Souza. Aí eu vou falar, pois não, informação, ele vai dar informação. Daqui a pouco ele vai falar assim, ô Birubiru, não tem jeito, isso não tem jeito. É igual eu aqui falo Carlos de Souza, não estou acostumado em chamá-lo Carlos de Souza. Souza com Z, por favor. Souza com Z, claro. Por favor. Vou chamar de Birubiru. Então o apelido veio por conta do Birubiru do Corinthians, jogador do Corinthians. Daí eu te apelidou assim. Apelidou. E falar em jogador, falar em narração, qual foi assim os personagens do futebol, os jogadores famosos que você entrevistou, que você teve assim oportunidade de entrevistá-los? Dos anos 80, todos eles. Todos eles quem, por exemplo? Romerito, Zico, melhor o Zico, né? Um gentleman com a imprensa. O Zico trata o repórter da maior emissora do Brasil de televisão igual ele trata um repórter de uma rádio web. É mesmo? Um repórter foco iniciante, sempre foi assim. Dinamite, idem, Roberto Dinamite, idem. Roberto Dinamite. Ninguém é ídolo por acaso, né? É por isso. Foram ídolos por isso, são ídolos ainda por isso. Né? Os caras que respeitam a imprensa, respeitam os outros. Você viu o Zico dar autógrafo, esperava. Enquanto não tinha uma pessoa pedindo autógrafo, ele estava ali assinado. Tá? Legal. Hoje o jogador, chega o menino e fala assim, fulano, um autógrafo aqui. Tem que pedir um favor. Agora não, depois. Agora pedir não, depois. um favor, né? Entra, parceiro, agora não olha na cara do fã dele, do torcedor, do fã, daquele fãzinho dele. Você já narrou jogos da seleção brasileira? Já narrei. Narrei na Rádio Livre aqui do Rio, que é chamada de PAN, do Rio de Janeiro, 1440. Rádio Você lembra qual o jogo do Brasil? Foi Copa América, Copa América, o Brasil ganhou da Argentina, aquele gol do Adriano, você lembra? Lembro, aquele gol no finalzinho que levou para os pênaltis? Foi. Que depois o Brasil ganhou dos pênaltis? Eu narrei aquele jogo. Eu morava na Argentina nessa época, eu lembro como se fosse hoje. Eu narrei esse jogo. Você narrou esse jogo? Narrei esse Brasil, jogo. Argentina, Copa América. Uma rádio aqui do Rio, Rádio Livre, 1440. Narrei outros jogos grandes, né? O rádio era bom demais. Eu narrava o torneio Tereza Herrera, às vezes. Às vezes a gente narrava ouvindo rádio. Tem uma história, rapaz, na Rádio Carioca aqui. Uns causos. A Rua do México tem a Rádio Carioca até hoje. Tá. Muda o nome, muda o dono, o cara compra, revende. Compra. Mas a mesma frequência, a mesma... Era da rede católica, pegou para uma rede particular, um cara de Goiânia comprou, era assim. A gente fazia futebol lá. Meu comentarista era o Davi Ferreira, falecido Duque. Duque foi técnico do Fluminense, técnico da máquina tricolor, foi técnico do Corinthians, do Cruzeiro, foi lateral direito do Cruzeiro, famosíssimo nos anos, quando jogou lá nos anos 50, 60.
O Duque era comentarista nosso nessa transmissão. Ele com o Zé Cunha era outro também, que foi do Povo da TV, da TVS, foi da TV Educativa. Aí o Zé Cunha arrenda um espaço, nos coloca lá, gentilmente nos coloca para transmitir futebol na Rádio Carioca. E aí ele convida o Duque para ser comentarista. Tem um jogo, um torneio desse sul-americano, Atlético Mineiro e Fluminense no Mineirão. Galo e Fluminense. Um jogo à noite, 8 horas, 9 horas da noite. A TV que ia fazer o jogo desiste da transmissão. Não tem transmissão local. Como vai fazer o jogo? O rádio, AM dentro do prédio lá da Rua México, não pega bem. Interferência na frequência. Não tem como ouvir o rádio AM. E a rádio passou o dia todo anunciando. Logo mais, Fluminense Atlético Mineiro com Carlos de Souza, o Birubiru, fulano de tal, comentarista Duque. Aí o Duque chega com a pastinha dele. Vai, você senta aqui para comentar o jogo. Televisão, não tem televisão não. Vamos comentar pelo rádio, só que não pega a rádio. Eu pedi ao Gabriel, que era o coordenador, para ligar para a Rádio Itatiaia e pedir uma híbrida, coloque o som da Rádio Itatiaia no telefone. Coloquei o telefone nesse lado aqui. O narrador era o Viri Gonza, já faleceu. Eu estava narrando o jogo junto com ele, às vezes na frente dele, que ele parava para deter, eu continuava inventando o jogo. Toquei tudo, fiz o jogo normal, a gente fazia isso no rádio. Caramba. Ele fazia lá, domina a bola, Joãozinho pela ponta esquerda, estou aqui, Joãozinho recolhe a bola pelo lado esquerdo, vem trazendo Joãozinho, 0-0, Fluminense e Atlético Mineiro, Mineirão, você curtindo pela sua Rádio Carioca 710 MHz, kilohertz aí, ponta esquerda, vai para a ponta esquerda, fone de top, tudo dublando o próprio companheiro. O próprio companheiro? É como se hoje tivesse assistindo uma imagem na TV, no stream, sei lá. Hoje é feito isso. Na internet, hoje é feito isso, né? No podcast, nas rádios FMs que não podem bancar a viagem do local. Às vezes manda só um repórter. E as TVs também fazem isso, transmitem do estúdio. Na dúvida, no estúdio manda só o repórter para entrevistar. Para entrevistar. A TV faz isso também. Aí fica o som ambiente ali do microfone no estádio. Abre-se o som ambiente. Com o repórter e na cabine aqui no Rio de Janeiro fica aí o narrador e o comentarista. Mas isso já deu ruim. Já deu ruim. Tem alguma história disso? Tem, anos 70, tem história. Parafraseando aquele rapaz que fala de aviação, não senta que lá vem história, não tem isso aí? Sei. Então, rapaz, tem uma história assim. Isso aconteceu na Rádio Tupi. Aqui do Rio. Eu não estava lá não, mas aconteceu. O Oswaldo Moreira. Quem era o Oswaldo Moreira? O maior narrador que passou na Rádio Tupi. Ah, é? Um dos maiores lá, também passou do Alcei Camargo, é difícil saber quem foi o melhor deles dois. Depois a gente lembra que a gente vai falar disso. Tá, o Oswaldo Moreira vai transmitir Americano e Botafogo em Campos. Nenhuma outra emissora foi lá fazer o jogo local. Só que o jogo passou a ter importância. Porque era jogo de loteria esportiva, as emissoras tinham que transmitir os jogos de loteria esportiva, todos os 11 jogos. Estava na loteria, todo domingo, a zebra lá. As rádios tradicionais transmitiam os 13 jogos da loteria esportiva. Tá. Tinha um jogo em Manaus, Face Clube não sei quem, nacional. Tinha que transmitir lá. Está na loteria, tem que transmitir. Tinha televisão, tinha que transmitir. Tá. Aí mandam lá o Oswaldo Moreira fazer o jogo. Ele está narrando o jogo lá em Campos. Alguém fala com ele no retorno. Né? Seu Oswaldo, o senhor está sozinho aí. E as rádios estão fazendo o jogo que o senhor está fazendo. Ele continuou. Lá vem Botafogo pela ponta esquerda. Ele teve uma ideia, rapaz. Peraí. A turma ia pegar, as outras rádios iam pegar a narração dele, é isso? Estava ouvindo a voz dele dublando em cima. Dublando em cima. Pegar narrando a narração. Roubando, digamos assim. Não, pegando o som. Pegando o som. Ele estava dando a dica, dando a planta do jogo. Sim, e o outro narrador fazendo na rádio. Em cima dele, do que falava, né? Tá, sim. Aquele exemplo que eu contei agora do Vili Gonza, que eu fiz. Aí estava narrando o jogo lá, Botafogo e Americano. Daqui a pouquinho o Oswaldo se irritou. Vou deixar comigo. Estava lá 0-0, Botafogo em cima. Aí ele já está sabendo que está acontecendo. Sabendo. Já está sabendo. Aí falou, recolhe bola, Ferrete, para de para Garrincha, o narrador aqui, bola para Garrincha, Ferrete, Didi, o cara tem uma coisa estranha. Aí ele falou assim, que saudade desse time. Os outros já haviam entrado. Né? Tiveram que falar a mesma coisa. Não, Garrincha, o narrador. Garrincha, Ferrete. Tinha algo estranho, isso aí. O cara parou. Aí continuou Oswaldo. Que saudade desse time. E tem outro do Garcia Júnior. Os outros locutores falando também. Narradores. Tem um do Garcia Júnior. Querido Garcia Júnior. Também arrenda horários, transmite jogos em várias rádios. Tá. Grande colega do Garcia vai fazer um jogo do Botafogo exclusivo. Aí sim, sozinho. Vai, acho que no Peru. Vai para o Peru fazer um jogo. Botafogo. Não, Venezuela.
A Seven Up, que patrocina o Botafogo, com Túlio Maravilha, que ele tinha mais Botafogo, vai e leva o Garcia Júnior. O Botafogo do Túlio. Tá? Leva o Garcia Júnior e vai de contrapeso no avião do Botafogo. Leva a maletinha dele para transmitir o jogo, instala lá no estádio e transmite o jogo. As grandes áreas do Rio não foram. E o Garcia está lá de novo. E todos dublando o Garcia. Mas de caso pensado. O Garcia botou para quebrar. Jogo 0x0 do início, 0x0. Bola na área. Os narradores. Bola foi para a área, bola na área, recolheu o fulano, atirou tudo. Gol! Ele gritou lá, os narradores aqui do Rio. Gol! Ele esticou. Gol! Um carro da Volkswagen. Não é possível. Quando desceu no aeroporto do Rio, quase apanhou. Deu ruim. Mas ele anunciou o carro da Volkswagen. Atirou é gol! Não é gol! Possível. Os caras aqui do Rio. E os caras da Gol do Botafogo! Ele, gol, um carro da Volkswagen. Não é possível, cara. Mas aconteceu, o rádio. Chegou no Rio, ele apanhou. O rádio era isso, quase. O rádio tinha essa. É apaixonante o rádio, né? Tinha. O rádio tem essa coisa do. O narrador, o locutor tá ali falando, né? Aquele vozeirão e as pessoas em casa, os ouvintes, eles começam a imaginar quem é aquela pessoa. Fisicamente, né? Fisicamente. Já né? Deu ruim pra mim isso aí. Ah, é? Qual a história? Lá na minha cidade, que a gente me. Eu estou fazendo um programa lá de sábado, difusora, show, não sei o quê. Na rádio inteira você faz tudo, lê nota, nota de falecimento. Falar em nota, exatamente. Eu, quando comecei no rádio, você vai contar essa história, lá em Criciúma, Santa Catarina, eu comecei falando nota de falecimento no rádio. Nota de falecimento, foi a primeira coisa que eu fiz. Então, deixa eu te contar então a história da. Olha que deu ruim para mim, negócio por telefone. Ligou uma mulher para mim, rapaz. Eu solteiríssimo. Ixi. Carlinhos, Biro, tudo bem? Aí você postou aquela voz. Pode falar, minha amiga. Biro, eu queria te conhecer. Não. Eu falei, é hoje. O dia é hoje. Eu falei, como é que você é? Eu sou uma morena assim. Eu, marinheiro, primeira viagem, bobão. Bobão. Achar que estava arrebentando a rádio. Falei, vou pro combate, vou pro jogo. Lógico. Aí marcamos, eu saio da rádio 15 horas. 15h30, impreterivelmente eu saí naquele banco ali em frente ao Fórum Municipal. Cidade pequena. Ao desci, a rua Coronel Guardia na minha cidade, cantarolando, ajeitando. Tal e coisa e tal. Aquele perfume de aerosol, desodorante, escovadinho, bonitinho. Cheirosinho. Cabelinho ajeitadinho e tal. Tá. Fui no banheiro, deu uma lavada, agitei, botei. Então, até então, a moça não te conhecia pessoalmente. Só na voz do rádio. Não tinha televisão, não tinha internet, nada. Só no rádio, então ela te ligou para te conhecer. Com uma voz sensualíssima e eu impostando a voz. Postando a voz. Pois não, minha querida. E ela, marcamos. Só que 300 metros antes, atrás de uma árvore, tem uma sacada direitinho. E ela havia dito, mostrou com a camisa vermelha, assim, uma bolsinha assim. Eu olhei de longe e falei, é ela. Não dá mais não. Rapaz, e ela não me viu? Ela te viu? Eu queria voltar, quando eu bobeei, ela me viu. Sou eu, Biro. Aí eu vou, né? Lógico. Aí eu falei, cara, você que tá esperando o Biro, né? Menina, ele teve que sair para fazer um trabalho da rádio. Pede 1000 desculpas a você. Não. Ele falou que ele vai te ligar. Não deu para mim, não. Não deu? Não deu, não. Alarme falso. Não. Foi alarme falso. Ela contou uma história que não batia com a verdade. Que não batia com a verdade, né? Das características e tal e coisa, né? O bicho era mais feio que se imaginava. Não deu, não. Não deu. Então, na hora, te veio isso na mente. Vou falar isso. Essa foi a tua saída. Eu não apareci em televisão, não tinha internet, nada. Lógico disso. Que ninguém sabia. Falei assim, eu conheço do bairro tal. Ainda bem que você trabalhava no rádio. Deve ser aquele, não tinha televisão. Não te conhecia. Eu saí bem. Então, muitas histórias. Sobre nota de falecimento é o nota seguinte, de falecimento. Nota de falecimento. A rádio atrasava os salários dos locutores lá no Espírito Santo. Tá. Algumas empresas passam por dificuldade. Depende de verba pública, de verba de prefeito, de senado. E hoje ainda mais, né? Ainda hoje as emissoras são reféns. Até emissoras grandes são reféns de verbas políticas, né? Do executivo, municipal, do estadual, do federal. Sim. E, rapaz, a gente torcia para estar no plantão de final de semana, porque o senhor D'Alessio falava o seguinte,
as notas de falecimento de sábado, pega o dinheiro para... Estou te devendo, pega o dinheiro para você. Que as famílias iam lá. Meu avô morreu, anuncia aí. Lá. E tinha uma nota padrão, botava só o nome do morto dentro, já tinha uma nota escrita, você preenchia lápis, o nome, depois apagava de borracha lá. Falecimento. Antônia, Paulo, fulano, filhos, Antônia, Paulo, Maria, José, Joaquim, netos, bisnetos, tataranetos, esposa, comunica o falecimento de João da Silva. O féretro sairá da capela mortuária do cemitério, para o cemitério municipal. Aí entrava aquela música fúnebre no prefixo da rádio, o dinheiro estava na mão, a gente pegava e levava. Então os doutores brigavam, eu quero ficar de plantão sábado. Vou receber meu pagamento e nota de falecimento, então? Ou então, convite para a missa, era uma nota padrão. Tinha missa de sétimo dia. A família de José convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia em sufrágio de sua alma. Rapaz. Será realizado na Catedral de São Pedro, horário tal. Até que um dia... Rádio de interior. O Raul toma umas e outras, embaixo da Rádio Cachoeiro, toma umas e outras, com limão. Não tinha bafômetro, né? Estava ele de plantão, desceu para tomar uma e subiu. E foi ler a nota com convite para a missa. Aí chegou, convite para a missa. A família de Luiz Paulo convida parentes e amigos para a missa em naufrágio de sua alma. Era sufrágio, era naufrágio de sua alma. O rádio não acredito, cara. O rádio é naufrágio? Naufrágio em sufrágio de sua alma, em naufrágio de sua alma. Matou a pessoa afogada. Misericórdia. Então é muita história do rádio, né, cara? O rádio é muito rico em história. É muito rico em história. E a TV, o rádio, as transmissões esportivas da televisão hoje são feitas em cima do rádio, no modelo do rádio. Então, eu queria chegar nesse assunto, inclusive. O que você acha hoje dos narradores de hoje, né? Porque as pessoas confundem. Existe o narrador e existe o locutor. O locutor é aquele do FM que está fazendo locução, dando divulgações, enfim. E tem o narrador esportivo. O narrador é aquilo que você é. Tem um estilo próprio e tal. O estilo que os narra. Os seus bordões, que mostra a bola, se a imagem você dá, continua narrando, é isso mesmo. Exatamente. Então você é um narrador. O que você acha da narração de hoje esportiva no Brasil, começando do rádio e depois migrando para a TV? E quais as diferenças que tem? Você é uma pessoa vivida, que tem experiência, eu tenho um pouco também de experiência no rádio, vim também para a TV. Mas o que você acha dessas mudanças e as pessoas que querem começar hoje, a garotada, a gurizada, o que você diria para elas? Eu falo, não com autoridade, porque eu não sou melhor que nenhum deles. Se eu fosse melhor que eles, eu estava lá entre eles. E eu não estou no futebol. Mas aí eu digo a você o seguinte, o rádio melhorou muito por causa dos equipamentos. Hoje você tem um filtro, melhora a voz. Entendi. Às vezes o cara está gripado, você não parece que não ouve nada, porque ele está narrando futebol normal. Está narrando baixinho, que recolhe a bola para a direita, o cara aumenta no microfone. Na minha época não tinha isso. Mas sabe uma dúvida que eu tenho, Biro? Lá em Santa Catarina, que é a minha escola, eu nasci lá em Santa Catarina, foi uma escola do rádio lá, trabalhei no AM e no FM também. A narração era um pouco mais, você pode me falar sobre isso, era uma narração um pouco mais rápida, os narradores. É porque os narradores do sul do país... E aqui eu vejo que é mais cadenciado a narração. O próprio garotinho... Já vou te explicar isso. É mais cadenciado. Só que quando eu assisti você pela primeira vez a sua narração, eu vi que é uma narração um pouco mais rápida que o habitual aqui do Rio de Janeiro. Meio termo. É um meio... Não tem rápido e não tão lento. Exatamente. O que você acha dessa narração? Tem que ser mais rápida, mais cadenciada como os narradores aqui do Rio de Janeiro? Agora tem uma gurizada nova aqui que estão voltando para ser... Estão realmente acelerando o negócio. Qual é a sua opinião sobre isso? Quer dizer aos iniciantes que o rádio não paga o que se pagava, que o rádio vendia muito anúncio, o rádio está passando por uma fase, o veículo está passando por uma crise. Hoje você com pouco dinheiro, você se divulga na internet, se divulga... Hoje também tem as narrações de futebol na internet, né? No YouTube, no canal do YouTube está narrando como se fosse rádio, como aqui nós dois falando. Mas está sendo transmitido futebol, enfim. E o menino que chega hoje ao rádio, ele chega, eu quero ser o Zé Carlos Araújo, eu quero ser o fulano, não vai ser. Não vai ganhar dinheiro para isso, porque não tem a publicidade, não vai vender publicidade. É um negócio difícil, porque a publicidade não está no rádio, a publicidade está saindo do rádio, a publicidade está saindo do rádio. A diferença que você fala de narrar rápido e lento, respeita-se a região. Tá. Você fala de Criciúma do Sul, os locutores do sul do país foram influenciados por narradores paulistas. E gaúchos também. Gaúchos.
que narram mais rapidamente. Osmar Santos, Ribaraço, pipa na gorduchinha. Faz sentido. Então, é isso mesmo. Consegui te explicar? E os Faz do sentido. Rio de Janeiro e os daqui das cidades do Espírito Santo, Minas. Influência do Rio de Janeiro. Influência do Rio de Janeiro, que tinha o Valdir Amaral que narrava devagarinho. Domina, Flamengo pela ponta, se lá vem Zico para Lico para Zico, liga o motorzinho na ponta esquerda. A bola está entre a linha lateral e a área perigosa, mostrando a bola no gramado. Que hoje o narrador quer ser rápido hoje, ele não consegue mostrar a bola para quem está em casa. O cara está ouvindo no rádio e não sabe onde a bola está. Que tudo para ele é veloz. 0-0, ponta esquerda. Vai, jogada perigosa. O cara está na lateral direita pegando a bola do goleiro para evoluir ainda, ao invés de ele vir crescendo com a bola. Aí vem Samuel pelo lado direito, vem Samuel, vem na ponta esquerda, na direita tem fulano. Então, recolhe Samuel. Não precisa nada disso. Entendi. Mas respeito à região. A região. De cada um. Mas você pode evoluir de acordo com o lance perto da área, se você atacando o lance de perigo. O narrador tem que aumentar a emoção da voz dele, o volume e a rapidez dele. Liga rápido, vai sair um gol de qualquer momento ali. É isso. Faz todo sentido. E, cara, com esse vozeirão aí, você. Vozeirão por tua conta. Né? Você nunca pensou em narrar um futebol para TV, para televisão, ligar do rádio para TV? Nunca passou isso na sua cabeça? Nunca? Você não tem esse desejo de narrar para TV? Ninguém pode ter tudo na vida, né? Claro que eu sonhei, claro que eu idealizei, me preparei para isso, mas não chegou a hora. Se houvesse um convite, você iria? Depende do convite, né? Depende do convite. Eu estou no lugar onde eu preciso estar. Entendi. Se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer um dia. Entendi. Mas tudo no tempo de Deus, não se pode ter tudo, né? Eu estive sem andar, estou andando. Já estive no interior, estou na cidade grande. Legal. Já estive desempregado, estou empregado. Tem que ter muito cuidado, viu? Até para não magoar as pessoas que estão no meio fazendo tão bem, né? Entendi. Renomados locutores. Entendi. Mas aqui para nós, eu faria assim. Faria, né? Assim. Nossa, me preparei para isso. Faria. Me preparei, mas não rolou, né? A gente se prepara para uma coisa, né? Aqui não vi a história do encontro meu encontro com a menina que não rolou também. Que não rolou. A gente se prepara. Mas essa aí que você que foi liso aí, deu para trás aí. Você que deu um. Não, deu para trás, né? Enfim. Não tinha que rolar. É, verdade. A vida é assim, não deu, a gente vai respeitar. Não deu. Quando se for a hora, se for da vontade de Deus, primeiro Deus, se for vontade de Deus e das pessoas que comandam a nação. O mundo é midiático, né? Você não faz televisão, faz podcast, você não faz podcast, faz rádio, não faz rádio, faz televisão, faz jornal. Hoje mudou muito, né, Biro? Hoje você tem, por exemplo, o advento da internet mudou tudo, né? Mudou a forma de se comunicar, a forma de narrar. Como eu falei anteriormente, você hoje, eu posso falar, eu assisto a Jovem Pan, assisto mesmo e falo. Eu assisto a Jovem Pan, eu gosto dos narradores, dos comentaristas da Jovem Pan, que é lá de São Paulo, que transmite os jogos do brasileiro, os times paulistas no Campeonato Brasileiro. E tem lá uma mesa, como se fosse o narrador do rádio, está transmitindo no rádio ao mesmo tempo na internet. E eu estou assistindo na internet a narração do futebol, no estilo de rádio. Então, assim, hoje você tem N canais na internet que você pode assistir. É mais uma prova que o narrador de rádio não vai se consagrar mais, porque não haverá mais Jorge Cury, Valdir Amaral, Zé Carlos Araújo, Luiz Penido, que é outra fera. Luiz Penido é outra fera. Luiz né? Penido é fera. Fera, meu amigo, Luiz fera. Penido. Luiz Penido. Fera, bom narrador esportivo também, grande narrador. Um dos principais do país. Não vai dizer, porque esse pessoal pertence a um tempo, os anos de ouro do rádio, onde tinha publicidade, onde não tinha televisão ao vivo. A televisão ao vivo vem bem depois. O rádio tinha que mostrar a bola, tinha que ir aos estádios. Quem para você, fosse para você responder uma pessoa apenas, um narrador, uma figura, para você, quem é, depois de você, quem é o maior narrador esportivo do rádio brasileiro até hoje? Depois de mim, todos. Tá? Eu sou o segundo melhor. Mas você o primeiro, todos. Você deveria. Eu sei que você, aqui na nossa conversa, nesses minutos, acho que já passamos de 1 hora, você já falou vários profissionais, grandes profissionais, inclusive, aqui da Rádio Nacional, da Tupi, da Globo. Mas se você não quiser falar também, fica à vontade. Aqui fica à vontade. Aqui a gente está no papo de botequim. Eu falo 2. Então vamos lá, os 2 maiores narradores de futebol do rádio brasileiro. Hoje. Não, em toda a história. Em toda a história. Em toda a história. História. Até hoje. História. Jorge Cury e Fiore Giriotti.
Caramba, Fiore pegou Giriotti pesado, da hein? Bandeirantes. O tempo passa, a torcida brasileira. Já ouvi. Fiore Transmissão Giriotti. dele. Zé Carlos, Jorge Cury. No rádio atual, 2 locutores do Rio em atividade. José Carlos Araújo. O garotinho. E Luiz Penido, o garotão da galera. Menção honrosa para Edson Mauro, que atravessa décadas narrando com o mesmo estilo, a mesma voz, a mesma categoria. Então, menção honrosa para Edson Mauro, Tá. os 2 maiores em atividade, José Carlos Araújo e Luiz Penido. E o Penido. E na história, Jorge Cury e Fiore Giriotti, imbatíveis. O Fiore é de São Paulo. Da Bandeirantes, a vida toda da E o Bandeirantes. Cury era de onde? Era da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Do Rio de Foi da Janeiro. Rádio Nacional, da Rádio Tupi, mas quando morreu estava na Rádio Tupi. Tinha recém saído da Rádio Globo e foi para a Rádio Tupi. Morreu na véspera de Natal, lá indo para Caxambu, que era São Lourenço. Você Caxambu. saiu bem na resposta, hein? Hein? Você se saiu bem na resposta. Porque ela é sincera, quando a seriedade verdade. E eu, agora, se me comparando com os outros, eu sou o segundo melhor. Tá bom. E o primeiro de todos os outros. Bom, vamos para o último intervalo, a última pausa, muito rápida, 1 minutinho. E já voltamos A aqui. penúltima, que a última nunca vem. A penúltima, então. E vamos para o último bloco da nossa entrevista, não, né? Isso aqui não é uma entrevista, é um papo. Conversa fiada, né? Uma conversa fiada. Já voltamos aí. Segura aí 1 minutinho, já voltamos. Pênalti para o Flamengo cobrar. O Flamengo pode empatar no Lousadão. Alô, Bebeto, coração de artilheiro. É no peito do pé, é com você, Bebeto. Correu pra bola, autorizado, colocou, vibra, galera! Flamengo! Cobrando o pênalti, metendo no cantinho direito, aos 22 minutos do primeiro tempo, e empata o Flamengo. Bebeto, camisa 7, mexe no placar. Flamengo! Agora Bebeto, 22, Mesquita 1. É um prazer tê-lo aqui e a gente vai para o nosso terceiro e último bloco. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o futebol atual, Biro. Como é que você está vendo hoje o futebol atualmente? CBF, seleção brasileira. É polêmico, hein? E também o VAR. Porque nós somos da era que não tinha VAR. Não precisava ir no VAR. Impedimento era impedimento e acabou. Depois ia lá para a resenha e o couro comia. Hoje tem o VAR. E ainda com o VAR está tendo polêmica. O que você está achando de tudo isso? Tem que se acostumar com a tecnologia. Né? A gente tem que virar a chave também. Tem que acompanhar o moderno. Ô Samuel, o que é isso? Você acha? Eu acho que eu gosto de falar de destapas, mas é um perigo. Voltamos aqui de Jacarepaguá, isso é um perigo. Aconteceu no rádio esportivo. Por quê? Rapaz. Mais um caos. Mais um caos, né? Conversa chamando conversa, né? O Sérgio Moraes, falecido, era um grande narrador esportivo, narrava basquetebol com a maestria inigualável. Futebol, basquete e futebol. Narrador conhecido. Sérgio Moraes de Maria, era repórter de campo também, né? No tempo do Valdir Amaral, botava os narradores para entrevistar no gramado, fazerem pontas atrás dos gols. Faziam pontas atrás do gol. E o Sérgio Moraes tinha um costume. Pegava o microfone e abria na boca do jogador, ele falava, vai ser um jogo muito bom. Aí depois o que falava? Este foi Gerson Canhotinho de Ouro. Então enviou outro narrador e tal. E o jogo? O jogo vai ser bom, então, vamos tentar ganhar, perdemos lá em Santos. Então. Falou Pelé, Valdir. Então era um cara criativo demais. Ou seja, ele não anunciava quem seria entrevistado. Desanunciava. Era criativo o Sérgio Moraes. Aí, na futebol também, ele fazia muita lambança. Né? Ficou até famoso, o período dele era lambança. Sérgio, que Deus o tenha. Lambança. Pai de um grande colega nosso, que é um grande jornalista, um grande repórter, que é o Sérgio Américo. Uma vez na Rádio Nacional, ele foi fazer um geladão, off-tube, né? Vendo pela televisão. Tá. Como é hoje, né? Como é hoje. Só que o Carlos Araújo orientou que ninguém abrisse a jornada antes, mas muito tempo antes do jogo, que abrisse mais próximo da bola rolar. Tá. Por causa de imagem, ajustar a imagem nos estúdios, né, a televisão, a antena e tal. Nada era como é hoje, né, com digital, tudo. Sim. Tudo analógico. Era tudo improvisado. Ele, não, eu vou narrar, eu vou abrir a jornada. Ele temou e abriu a jornada. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Boa noite, público desportivo do Brasil. Direto de Buenos Aires, Monumental de Núñez. River Plate, Grêmio. Que jogão para vocês acompanharem pela Rádio Nacional Rio, Brasília, Macapá, São Gabriel da Cachoeira. Tudo bonito, né? Aí ele chama
o Jaime Luiz. Reportagem, nesta noite linda estrelada na capital portenha. Jaime Luiz, do seu boa noite. Jaime deu boa noite e tal. Aí, lá para tanto, o operador de áudio ligou na televisão. Quando liga a televisão, vem um crédito, uma taxa preta enorme. Por motivos de força maior, não transmitiremos o Grêmio em Rio Preto. Estava acabando o mundo em Buenos Aires. Não acredito. Água. Não fez de rogado e mandou ver. Ô Jaime, pelo amor de Deus, saia do gramado, se abrir que é muita água. Ai, ai, ai. Esse negócio que... Isso é um perigo. Vai, procura um abrigo da gente. Cai um dilúvio de repente, o jogo está cansado. Então isso é um perigo. Não gosto de falar de onde está, um perigo. Não fala não, pô. De repente está num lugar, fala que está no outro, faz isso não. Ai, cara, mas a gente estava falando do quê? Do VAR. Do VAR, a seleção brasileira. A gente estava falando do VAR da seleção brasileira. Não, você falou que a tecnologia, por isso veio para ajudar. Veio para ajudar. Então, você é a favor do VAR? Sou. Agora, tem que ser. Mas engraçado que mesmo com o VAR, meu... Não, o jogo é no domingo, no final de semana, rodada do Campeonato Brasileiro, ou sei lá qual campeonato. Depois na segunda-feira começa a resenha. Foi pênalti, não foi pênalti. Mas tem o raio do VAR. Por que ainda se discute? Diferente do nosso tempo do rádio, que o repórter atrás do gol tinha 1 minuto para falar se foi ou não foi. O narrador chamava. Derrubado o Zico na área. Foi pênalti ou não foi? Carlos de Souza, eu dizia. Não foi pênalti, segue o jogo. Não foi. Valia a minha palavra. Porque, verdade. E o pessoal da redação do jornal, o pessoal da redação fazendo o jogo, falava, não foi pênalti. Segundo, confiava não dava crédito. Não dava crédito, mas confiava na opinião do repórter. Na informação que era segura, era precisa. Não foi mesmo. Hoje o VAR mostra 10 vezes de vários ângulos e não se comprova nada. E tem a linha. Que é subjetivo, o negócio da opinião. Foi ou não foi? Botou a mão sem querer, a bola estava junto ao corpo, a bola não estava. É muita interpretação, depende de cada um. Sou do tempo ainda. Lá na minha cidade, lá no interior, uma cidade próxima à minha cidade, teve um jogo lá que... Cidade próxima à tua cidade, então é muito interior. Minha cidade é Cachoeira do Mirim, que é uma cidade grande do interior do Espírito Santo. Cachoeira é famosa, é uma cidade... Não só pela música, pela cultura e pela arte. Cidade do Roberto Carlos. Porque é a terra Você conhece o Roberto Carlos pessoalmente? Conheço, porque é a terra do mármore e do granito, né? Exporta-se muito mármore e granito da minha cidade. Ah, é? Rica pro Brasil todo. Nas pedras exportação. E aí, a cidade próxima lá faz um jogo amistoso. E quando tem jogo amistoso, tem que pelo menos 2 policiais por evento. Mesmo sendo amistosos? Faz um ofício, porque... A prefeitura, porque pode ter briga, né? Pode ter briga? Não, geralmente tem briga. Faça um ofício à companhia de polícia. Gostaríamos de contar com policiamento ostensivo no jogo dia tal, vai ter um jogo tal na praça de esporte, tal, o cara vai lá. Só que nesse dia do jogo, o policial não apareceu. Nenhum? Não tinha aparecido nenhum policial. Tinha que dar o jogo. 3 da tarde, um sol a pino, um negócio de doido. Um sol para cada jogador. Vamos começar assim mesmo, ninguém vai brigar aqui não. Começou o jogo. Bola, pá. O juiz está no meio, barrigão, aquele juiz velho, né? Barrigudo. De pelada mesmo. Tinha acabado de comer uma leitoa, que o time mandante devia ter ofertado uma leitoa para ele. Já joguei. Aí ele deu. Já joguei em jogos assim. Na periferia, né? Já joguei. Aí ele está apitando o jogo lá, daqui a pouco, lance na área, dúvida. Pênalti, juiz! Ele olhou para o lado assim, nenhum policial. Ele, vamos jogar, deixou a bola correr. Tiro de meta, não deu pênalti, não. Não deu pênalti? Não deu pênalti, não. Fomos para o intervalo, 0-0 o jogo. Ai. Daqui a pouco chega o policial, naquele fusquinho da PM, chega o policial, tá, encosta assim, cacetete do lado, vem entrando. Tivemos um pequeno atraso. Vai saber por quê, né? Aí ficou na beira do gramado lá. Começa o segundo tempo. 0-0. A bola rola, o juiz corre para a marca do pênalti. A bola está no meio de campo. Que é isso, seu juiz? Não. Foi aquele do primeiro tempo. Não tinha polícia. Não acredito. Foi feito sim. Agora com o juiz? Foi aquele do primeiro tempo. Mas agora chegou... Ele estava reservado. Agora chegou o policial, né? Estava lá, chegou. Não, olhou para o lado, o policial do lado, a torcida não reclamando mais. Ele, não, foi aquele do primeiro tempo. Marcou o pênalti, o cara bateu e fez o gol. Por sorte, o jogo terminou empatado. Ai, rapaz, vários caos. Você disse, mudando de saco para mala, mas não tão longe, que a gente já falou de seleção, começamos a falar de seleção e paramos. Você já falou aqui que o maior jogador de todos os tempos é o Pelé, e eu concordo com você.
Você viu o Pelé na década de 70? Vi como espectador e depois acompanhei o final da carreira dele já no Cosmo. No Cosmo. E o Pelé era fora de série. Seleção brasileira. Seleção hoje é a sexta colocada nas eliminatórias da Copa do Mundo. Está em sexto, né? Perdeu o último jogo para o Paraguai, não foi isso? 1-0? Perdeu. Mas vai se classificar. Vai porque são 6 classificados. Porque tem realmente... repescagem ainda. É muita falta de... Se não conseguir se classificar o Brasil, é uma vergonha muito grande, né? Eu acho que... Enfim, mas a seleção... Por que a seleção está nessa situação? É culpa dessa... Todo mundo fala dos cartolas, é culpa da CBF... É o combo. São os jogadores de hoje que são diferentes. O que está acontecendo, na sua opinião? Lógico que nós somos donos da verdade, mas na sua opinião, o que está acontecendo com o Brasil hoje? Falta jogador. Porque o bom que tem aqui sai. O cara chega aqui com eu. Não, mas os jogadores da seleção estão lá fora. Então, mas brilharam aqui e estão lá. E aqueles que estão brilhando aqui não têm chance de ir para a seleção. Entendi. O cara recebe a lista da convocação, está lá, jogador do Feyenoord, jogador do Atlético de Madrid, jogador do Barcelona, jogador da Turquia. Tá. O empresário deu a lista para o treinador chamar. Entendi. Isso não tem a dúvida disso. A seleção, a pré-convocação já é feita com cartório na mão. E quem escala hoje é o empresário. Ele tem que vender o jogador. Leva lá, por favor, o Samuel Fábio, que ele tem que jogar nesse jogo, porque terei alguns empresários do mundo árabe assistindo esse jogo que querem já convocar o cara. Então se investe dinheiro, molha a mão, vai saber de quem lá. E isso não tem, isso acabou. Acaba com o romantismo de Pelé, tempo de Rivelino Pelé. Porque Pelé não existe mais. Surgiu aí o Neymar. Onde está o Neymar? Quem é o Neymar para a seleção brasileira? Então, eu ia tocar no Neymar agora. O que acontece? Eu acho que é o seguinte, a seleção brasileira está nessa situação porque ela sempre precisou também de uma referência, de um grande jogador, uma referência no seu elenco. Vide, na minha época, Romário, 94, assistia a Copa, 2002, né? O Ronaldinho, o Ronaldo Nazário, Fenômeno. Esses caras são aqueles caras que faziam diferença nos clubes. Rivaldo e na seleção. Eram craques. Eu acho que a seleção ela sempre foi dependente de um craque. E hoje não tem. Deveria ser o Neymar. Poderia. O Neymar teria futebol para isso, mas não foi. Por questões, várias questões extra-campo. Ele virou um showman, faz espetáculo. Virou um artista, mídia, uma estrela. Exatamente. Mas seria ele, mas não tem mais o Neymar. E agora, com 32, 33 anos, muito provável que não seja. Como não tem sido. Então, acho que falta essa referência na seleção brasileira, de um grande craque que chama a responsabilidade e fala, ó, é comigo, como o Nazário fez, como o Romário fez, como o Pelé fez. E não há mais interesse do povo também, não. O povo não está... Mas não tem interesse do povo por conta dessa situação que está, né? Vai perdendo o interesse, sim ou não? Vai perdendo o interesse. Mas há quanto tempo que você não vê uma rua pintada? Você mora no Rio de Janeiro, uma rua pintada com a bandeirinha de seleção. Não lembro. Não lembro quando eu vi da última vez. Pois é. Não lembro. Não tem mais sentimento de seleção, porque a seleção não é brasileira, a seleção é estrangeira. É estrangeira. Você tem um jogador que está na tua cara, nunca ouviu falar. O Firmino, quando veio para a seleção, ninguém sabia que era o Firmino. Firmino jogava na Inglaterra. Atacante, tal. Firmino. Pessoal, no Liverpool. Quem é? Ele estava lá fora há anos. Verdade. Famoso lá. Eu sei que ele viu o Romário, aí trouxeram o Firmino. O cara quer ver hoje o Gabigol na seleção? Não. Aí eles trazem lá o Rodrigo, que está lá fora. Traz o jogador do time, bota o time, seleção brasileira mesmo. Você vai ver que vai ter, porque o torcedor daquele clube vai ao estádio para acompanhar, vai pintar a rua dele. Entendi. Não é? É. Você traz um lateral lá da Europa para jogar na seleção e tem o Lucas Piton arrebentando no Vasco. O Piton, lateral esquerdo. Rapaz, mas tu sabe que também, eu acho que tem um problema extra-campo com a seleção. Eu acho uma coisa, sei lá, astral, espiritual, por quem acredita, sei lá, um negócio esquisito, porque... E também teve os últimos presidentes da CBF foram presos, cara. Os dois últimos foram presos. O antepenúltimo. Maracutaia, né? Foram presos. Pois é. É igual a história do governo do Estado de Janeiro. Temos vários governadores presos, né? É. Como é que pode? Então, eu acho que isso reflete. Vai acreditar em quem, Samuel? Isso reflete, Biro, na minha humilde opinião. Perfeito. Não sou especialista. Perfeito. Mas isso reflete no campo. Reflete na corporação. Reflete no meio. Reflete nos jogadores. E acaba na torcida. Não tem interesse, como você falou. Então, e eu vou dizer mais. Se não fizer algo
muito grande na seleção brasileira, eu acho que é daí para pior. Passa com só jogador que está em atividade no Brasil, para você ver. Faça essa experiência. Convoque só jogadores de atividade do Brasil. Pega lá o jogador do São Paulo, Luciano do São Paulo, jogadoraço do São Paulo, joga muito. Pega esses atletas, aqueles bons do Corinthians, do Palmeiras, Rafael Veiga, pega do Flamengo, cara. Você está falando sobre São Paulo? Gerson. Só porque você é vascaíno? Gerson. O Flamengo é cheio de craque, cara. Mas tem craque estrangeiro. Tem o Arrascaeta, que é uruguaio. Tem o Vina, que se machucou. Tem o Eric Pulga, que Varela. é chileno. Varela, que é uruguaio. O Nicolas de la Cruz, que para mim é o melhor jogador do Flamengo. Não é brasileiro, é uruguaio. Entendi. Então, jogadores brasileiros. Por isso que eu estou citando só os o brasileiros. Pedro se machucou, que é brasileiro. Melhor centroavante do Brasil Quando hoje. você colocar só jogadores brasileiros, você vai ver. O zagueiro do Fluminense, aquele Nino, que é maravilhoso, o zagueiro que está agora, que foi para a Europa agora. Foi para fora. Já estaria fora. Outros jogadores que estão em atividade. Esse Cauã Elias do Fluminense surgiu agora um garoto, sabido, goleador. Dá uma chance aos Mateuzinho do Criciúma. Tá. Menos, tá, Samuel? Tá. Mateuzinho, tá bom. Baita jogador. Meio campo ali, meio atacante do Criciúma. Mas é isso, cara. Eu acho que é isso. É sobre isso a seleção brasileira realmente está faltando. Eu acho que o problema é de cima para baixo. E a seleção brasileira era brasileira mesmo. Convocou-se até o Givanildo, lembra? Do Santa Cruz foi a seleção brasileira. O Givanildo do Santa Cruz foi a seleção brasileira. Um volante. Brilhou na seleção brasileira. Então eram jogadores nacionais, jogadores do Brasil em atividade no Brasil. Não dizer brasileiro em atividade. O cara não tem a cultura, não sabe o que o povo está torcendo, não sabe o que o povo quer. Qual o sentimento de brasilidade que existe naquele jogo. Então, entendi. Tem que trazer jogadores, colocar jogadores da casa para defender a casa. Jogadores que saíram da casa e não sabem onde está a parede mais, não sabem onde está a cadeira. Verdade. Biro, das suas narrações esportivas, você foi narrador de futebol, né? 100%. Tem algum gol que você lembre, que você se emociona, que marcou a sua vida? Se você dizer, esse foi o gol principal gol que eu narrei na vida. Tem algum gol específico, especial, que você narrou, que você diz, esse é o gol, essa foi a narração? Especiais são todos os gols. Vibra, galera. Aí tá. Todo gol é especial. Todo gol é especial. Seja contra, seja gol contra. Todo gol é especial. É especial. Você já narrou gol do Roberto Dinamite de falta? Vários. Porque era um pênalti do Dinamite, ele botava a bola onde queria. Então, o Dinamite Zico tinha essa qualidade, esse fundamento. Mas eu ainda preferia, eu sei que o Zico foi um craque, mas o Dinamite para bater falta para mim foi o melhor que eu já vi. Não sei se é porque assistia aos domingos. Mas era um tempo de vários cobradores bons. A bola, aí presta atenção no que eu vou te falar, a bola era de couro, de gomo, tinha pisto. Era mais pesada? Pesada. Pega uma bola daquela, os números 5, arruma lá no interior uma bola daquela que tem gente que guarda lá, enche e coloca no pé de um craque de hoje. E vai dar um chutão na bola e vai caminhar 5 metros, vai rolar 5 metros. Entendi. Que é pesada. Porque hoje a garotada, a gurizada já vem com essa bola mais leve, então já estão acostumados, né? Não é chutar uma bola. E aquela bola, para dar um efeito naquela bola, tinha que dar efeito mesmo. Hoje você bate aquela bola, uma bola hoje, essa bola leve, ela sai minhocando, derivando. Verdade. Né? Você, naquela bola, quem dava efeito na bola era Nelinho, Éder Aleixo, Éder lateral esquerdo, Zico, Pedro Rocha, quando estava no São Paulo, batia falta, jogou no Bangu no São Paulo. Grandes batedores de falta. Getúlio, lateral de São Paulo, você lembra? Você tem uma memória, hein, cara? Hein? Você tem Quem uma não tem memória. Dinheiro conta história, tem que ter alguma coisa. Já não tenho nada, já não tenho que ter memória. Era assim. Me lembro do Getúlio e de outros cobradores de falta, me lembro deles todos. A gente começou. De cá, Ponte Preta. Lembra do Esse não lembro. De não, cá. Aí não, cara. Aí não é, da minha época. O 10 da Ponte Preta. De cá e Rui Rei faziam. Não lembro. Faziam um duplo de ataque na Ponte Preta. Na Macaca. Ponte Preta, em Campinas? Eu lembro do Barbieri, que saiu do Guarani e jogou no Criciúma. Barbieri. Mas já não, o de cá. Mas aqui, né? Falando dos anos 80 para 70. Para baixo, para baixo. 70 para 80. Não, eu estava jogando bolinha de gude. E eram bons cobradores de falta. Tem vários no Brasil todo. Me lembro do Luiz Fumanchu, atacante que foi do Fluminense, do Vasco, do Flamengo. Esse eu já ouvi falar. Do América do México, era atacante também, batia falta bem. Tá. Fazia aquele famoso facão. Então, jogadores inesquecíveis, de uma época de ouro, né? Não tem mais isso. Não tem mais. Aquela bola não existe mais. Os gramados eram outros. Os gramados eram campo. Hoje é gramado. Hoje é gramado. Chovia, acabava o jogo. Não tinha como, 1 metro d'água. Hoje tem drenagem, tem a grama sintética que se joga. Não, e hoje eles molham, né? O jogo que eu vi que estava saindo água, Vasco e Flamengo agora, domingo agora?
que tava molhado Um o pouquinho campo. molhado foi tempo. Hoje eles molham para a bola correr mais, né? Sim, é. Para bola. E faz parte dos gramados. Hoje não tem mais Montinho Artilheiro, lembra de Montinho Artilheiro? Montinho Artilheiro. Batia, Lógico, batia, ficava e enganava o goleiro. Hoje não tem. Então, era um tempo romântico, né? É o tempo romântico do futebol. No campo, que eu joguei, a primeira bola que eu joguei no futebol, no bairro Valão, periferia de Caxias do Mirim, primeiro tempo a gente atacava contra um morro. Dentro do campo tinha um relevo, tinha um dentro do campo. Poxa, para atacar tinha que subir o morro. O ponto direito sofria, que era do lado direito de ataque. E o goleiro era fácil, ele chutava a bola ia, né? E o lateral esquerdo tinha que se cuidar. Quando ele descia para o ataque, ele costumava cair do morro. Tinha um morro assim, lá no bairro Valão. Estádio Euclides Batista, bairro Valão, na minha infância. Tinha um. Aí agora fui lá, doido para jogar no morro de novo, estava tudo planado direitinho. Agora não vale. Agora não vale. Agora não tem mais graça, né? Tem mais graça. A gente jogava descalço e aquela coisa toda. Joguei muito descalço, já perdi algumas unhas. Eu também. Nossa Senhora. Mas a chuteira hoje é melhor. Tinha aquela chuteira Clube Sul horrível. Hoje ela é material leve, mais né? leve, é. Um material diferente, enfim. Os caras colocavam sebo na chuteira para molhava-se o milho, botava na chuteira de couro, que era couro mesmo, couro mesmo. Couro mesmo. Né? Botava o milho dentro e molhava, ou feijão, para poder ele crescer e abrir a chuteira pro cara. Quantas vezes o sujeito que tinha um pé apertado, a chuteira estava apertada, ele mandava para casa, seu fulano, manda seu filho jogar para minha pelada amanhã com a minha chuteira, para abrir minha chuteira, que está muito apertada. Isso também, não tem mais isso. Brincadeira. Hoje é tudo sob medida, era outro tempo. Outro tempo. A gente começou em Cachoeiro de Itapemirim. De Itapemirim, começamos lá. Em 1981. Eu tinha 6 anos de idade. E eu já era e chegamos em 2024 no Rio de Janeiro, conversando com você. Faltou alguma coisa a falar? Faltou alguma experiência sua marcante que você gostaria de falar para os nossos internautas? Não, foi tudo dito, né? E muito bem dito. Tem as entrelinhas que demoraria tempo pensando, lembrando, né? É. Faltou dizer obrigado a você. Muita gratidão por estar aqui nesse espaço. Todo espaço que me é dado eu venho, mas com muita vontade de falar um pouco de mim para as pessoas. Eu que agradeço pela sua gentileza, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua humildade. Quem sou eu? Não, por estar aqui conosco. Não é questão de humildade, que eu não sou nada mesmo. Espero que estamos aqui quase 2 horas, mais de 1 hora, espero que possa realmente chegar às pessoas que gostam do esporte, gostam do futebol, os mais antigos, os mais jovens também. Os mais jovens para conhecer a história. Como diria na minha terra, um dedinho de prosa. Um dedinho de prosa. É. Muito obrigado, Biro. Espero que a gente converse mais vezes, a gente consiga transmitir mais vezes esse papo para a galera que está nos assistindo. Obrigado a você, Samuel, pela paciência, por ter tentado elevar o meu astral, mexer com o meu ego, mexer com essa autoajuda que você me dá, você me deixou muito feliz. Sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Muita gratidão, viu? Muito obrigado. Senhoras e senhores, obrigado e até a próxima. Um abraço.